Nós estamos em todos os lugares, nós estamos filmando vocês, nós estamos gravando. Que vivam sob o juízo da opinião pública, que é o que essa gente merece. Cadê a fibra? Cadê as calças? Tem muita saia na igreja. Por pelo menos algumas horas, o santuário da Casa da Mãe do povo brasileiro se tornou a Casa da Mãe Joana. E, infelizmente, eu estou me referindo à Aparecida aqui no Brasil. E essa comparação entre a Casa da Mãe do Povo e a Casa da Mãe de Deus é em virtude do final da nota que o santuário emitiu, assinada por Dom Orlando Brandes, bispo de Aparecida, e pelo padre João Batista de Almeida, que foi o padre que celebrou aquela missa vergonhosa que, assim, comoveu o Brasil em homenagens e orações para o seu ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores Comunista, a favor do aborto de gênero e de todo tipo de canalice que vocês podem imaginar. Toda a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. É engraçado, o padre estava lá fazendo uma oração pedindo para Nossa Senhora abençoar um abortista, um homem que se gaba de encher a cara, de que não lê livros e que se gaba de deitar com animais. Então eles emitiram essa nota, depois de meses Deus denunciando tudo, a gente conseguiu tirar uma nesguinha deles, alguma nota assim, que fale alguma coisa a respeito do que realmente está acontecendo. Mas não fique todo feliz não, gente, porque essa nota ainda esconde algumas artimanhas linguísticas que eu vou mostrar para você rapidinho. Desobedeceram a determinação básica da CNBB. O problema é a dor que eles geraram nas pessoas, ou o problema é que, de fato, o que foi feito lá é objetivamente errado? Ou seja, se uma grande parte do público católico não tivesse se manifestado e mostrado a sua indignação contra uma coisa que mereceu toda a indignação, quer dizer que não teria problema se eles não tivessem se sentido doloridos com tudo aquilo. Agora, se uma parte, por exemplo, gostou, como o pessoal petista que estava lá, tudo certo, isso não há nada de errado? Não, de fato sim, estava errado e erradíssimo, objetivamente errado, independentemente da percepção do sentimento interior. O erro foi objetivo e isto não foi admitido na nota. Que deviam ser denunciados na instância eclesiástica. E depois o próprio padre João Batista de Almeida fala que pede o perdão para todas as pessoas que se sentiram ofendidas com o que aconteceu lá. É o mesmo caso da questão da dor. Então quer dizer que se ninguém tivesse se sentido ofendido, problema não teria. Então, se ninguém se sentiu ofendido, a liturgia não foi ferida, não defendeu um comunista abortista, defende o gênero, um anti-igreja como Lula, significa, escuta, o erro é erro, meu filho, aqui em qualquer lugar. Se fosse em Aparecida, se fosse em Londrina, se fosse em Pindamonhangaba ou aqui no Parigô de Souza, em Londrina, que é um bairro mais para a periferia. Que a igreja, como sempre, não deve se meter em política. E por falar em Londrina, Dom Orlando Brandes, que era bispo aqui de Londrina, que trouxe as comunidades eclesiais de base para cá, agora é o bispo de Aparecida. E Dom Orlando Brandes foi avisado por mim. Nós vamos deixar um aviso aqui para Dom Orlando Brandes, bispo de Aparecida. Inclusive a nota que o santuário soltou no dia 3 de maio foi em função do meu vídeo que eu soltei, que 2 horas depois saiu uma nota do santuário dizendo que não tinha política. Do Orlando foi avisado que o evento iria acontecer. A Glaze soltou a nota, eu avisei. O que o Dom Orlando fez? Parece que não fez nada, parece que não alertou, ou então ninguém segue as ordens dele lá no santuário. O que é isso? Deixa latir! Deixa latir! A CNBB emite uma nota dizendo A. O santuário diz A. O santuário faz B. O santuário diz A. Tô confuso. Então, Dom Orlando, o senhor que foi arcebispo aqui em Londrina, agora é bispo em Aparecida, o senhor conhece muito bem as regiões daqui, do Parigô de Souza e tantos outros bairros aqui, o Cincão e tantos bairros afastados da cidade. A pergunta é a seguinte, se um absurdo como esse tivesse ocorrido numa paróquia pequenininha nesses bairros, será que a reação teria sido a mesma? Será que uma nota teria sido expedida, assim, tão pomposa para o povo? Será que teria sido divulgada? Será que o senhor teria se manifestado aqui em Londrina? Agora só porque é Aparecida, parece que o Dom Orlando se manifestou? Será que é só porque é o santuário espiritual do Brasil? Será por causa do medo do repúdio católico? Será que foi um telefone do núncio apostólico? Será que é o medo de perder contribuição dos romeiros que vão? Eu não sei, mas o fato é que antes não se manifestou e agora acabou se manifestando. Eu sou favorável que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública. Então, voltando para a nota, notem que essa nota precisa de várias notas de rodapé para entender. A CNBB emitiu, à época da Assembleia Geral, uma nota dizendo que não era para fazer uso político partidário da igreja. Ok. Depois eu denunciei que iria ter a Romaria lá em Aparecida. O santuário emitiu uma nota dizendo que não iria ter uso de política partidária. Ok. E aí o que acontece?
uso político partidário no altar da Eucaristia. Pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rezemos ao Senhor. Aí o santuário vem dizendo, não, nós pedimos desculpas, etc. E fica o dia inteiro aqui, lê o catecismo, reza para Maria, lê o catecismo, quando eu volto, eu olho para a igreja, não tá nem aqui nem lá, pô. Agora a questão é o seguinte, o que é política partidária? Na cabeça dessa gente, política partidária é só quando você vê o nome do Lula estampado e a estrela do PT. Escuta, mas o negócio é o seguinte, se eu tenho uma garrafa de veneno e tá lá escrito veneno, aí tudo bem, eles vão dizer que tá errado. Agora, se eu tiro aquele rótulo, todo mundo sabe que é veneno, eu coloco Coca-Cola. Aí pronto, não é mais veneno, pode falar. Então quer dizer que fazer propaganda aqui de controle do poder judiciário em Londrina, quer dizer que aqui em Londrina pedir uma nova constituinte, tá tudo certo, defender o aborto, defender o gênero, pedir o desarmamento, isso tá legal. Isso não tem nada a ver com política partidária. Esse povo não sabe nada do que é política. Escuta, os partidos políticos como o PT, que é um partido comunista, ele só existe por causa de uma coisa chamada marxismo. E são essas coisas, obviamente, que são lemas ideológicos, mas são essas coisas que fundamentam o partido. O partido é posterior à criação do marxismo. Então é preciso combater o marxismo para também combater o Partido dos Trabalhadores. Bispos, padres, vocês fizeram teologia, será que vocês não lembram de Aristóteles, que falava de ato e potência? Pois é, o marxismo é a potência e o ato são os partidos. Se vocês não são político-partidários, combatam também a potência, porque quando você corta a potência, o ato some. Realmente as questões são de ordem política, não de ordem religiosa. Falando em atitude, em ato da potência, saiu um pedaço da nota dizendo que tudo que é quebrado pode ser restaurado. Eu vou dizer assim, é verdade, mas em parte. Não é nem tudo que pode ser restaurado, não. O fato é assim, tudo que é quebrado pode ser perdoado, mas as consequências temporais aqui na história permanecem. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com João Paulo II. Ele não levou o tiro do Ágata? Então, o que ele aconteceu? O Sr. João Paulo II, nosso Papa, o santo, foi lá e perdoou. E aí, o cara saiu da prisão? Não. A pergunta que eu quero fazer agora para o senhor Orlando Brandes e o provincial dos redentoristas é: quais serão as consequências históricas, as consequências eclesiais que este padre João Batista de Almeida sofrerá? As consequências canônicas. Aqui, ó, vocês lembram desse livrinho aqui? Código de Direito Canônico, ele existe. Não tem nenhuma consequência, não? É só uma nota xoxa que vai sair? Dom Orlando Brandes, que era bispo aqui de Londrina, que trouxe as comunidades eclesiais de base para cá, agora é o bispo de Aparecida. O que é que eu acho que está acontecendo? Eles estão querendo só acalmar os ânimos. O pessoal não fique mais indignado, não fique entrando mais na página do santuário, comentando, como já fizeram muito. Então, assim, a nota será inócua e ninguém vai notar essa nota se não houver um verdadeiro arrependimento que se mostre por frutos e atitudes. Portanto, alguma coisa precisa ser feita. Chega de nota, gente! Eu estou em dúvida, será que eu leio o Código de Direito Canônico ou leio o Método de Interpretação Bíblica de Carlos Masters? Se o senhor padre João Batista de Almeida, de fato assinou essa nota como parece que assinou, o senhor, claro, está perdoado, eu estou em paz com o senhor, está tudo certo. A questão é que as consequências existem no mundo. Então, a questão é que é o seguinte que eu faço para o Dom Orlando e para o provincial dos redentoristas. Vai haver consequência eclesiástica para ele? Porque ele estava lá defendendo um comunista, abortista, defende ideologia de gênero. O Partido Comunista, assim, o marxismo em si é anticristão. Isso já está arquidemonstrado por Ratzinger, por João Paulo II, por tantos outros que nunca suportaram, nem se eu falar em Pio XII, né? Então, assim, estava defendendo um anticristão, um anticristo dentro de uma basílica de Nossa Senhora Aparecida, transformando aquilo na casa da mãe Joana, e não vai acontecer nada? Só vai ter uma notinha? Nós precisamos de uma coisa substancial. Cadê a fibra? Cadê as calças? Tem muita saia na igreja. Se eu fosse analisar tudo que foi ferido aqui, conhecem o livrinho? Desde que aconteceu a Sebes, Dom Orlando, seu padre João Batista de Almeida, se eu fosse analisar tudo isso aqui, eu teria vídeo, vocês sabem por quanto tempo, né? Agora a questão é a seguinte, com que moral vocês vão ensinar o catecismo da Igreja Católica para um jovem hoje? Um jovem que tem acesso à internet, que vê os meus vídeos, que depois chega lá e vê um padre, um bispo, um catequista que é conivente com isso, não vai acreditar em nada. Por quê? Porque vocês estão falando besteira aí, estão fazendo coisa que é obviamente errada. O pessoal da Teologia da Libertação nos anos 70 e 80 era mais subversivo, isso tá ridículo. Até o Boff, que esteve aqui em Londrina na época da Dilma, fazendo um monte de reunião política, sabe que a CNBB não permite o uso político, instrumentalização. Desobedeceram a determinação básica da CNBB, tomada universalmente, eu acho que em maio,
que a igreja, como sempre, não deve se meter em política. Até o bofe, gente, sabe disso. Então, gente, é o seguinte, vocês falam que tudo que é quebrado pode ser restaurado, você sabe como que restaura isso? Restaurando a confiança que foi quebrada. Isto foi quebrado, porque a CNBB falou que não podia usar política, o próprio santuário admitiu que não iria usar política no altar e eles usaram. E agora emitiram uma nota falando que não vão usar de novo. Como é que o povo vai confiar de novo em vocês? Como é que vocês vão restaurar isso? O arrependimento exige atitudes concretas, reais e identificáveis na história. E isso envolve alguma coisa em relação ao padre, em relação ao santuário. Vocês têm que tomar atitude. Dom Orlando, o senhor é um bispo, o senhor é o pastor. Cuide das ovelhas para elas não ficarem confusas. A CNBB diz uma coisa, vocês fazem outra. Vocês dizem uma coisa, depois fazem outra. Como é que a gente fica? Como é que as ovelhas são orientadas por pastores que deixam a confusão acontecer? Eu acho que nós temos que parar com uma certa hipocrisia nesse país. Então eu quero cravar um ponto neste vídeo. O que é político partidário quando vocês dizem isso para vocês? É uma coisa Lula, PT, Gleisi Hoffmann ou é o marxismo, todo o fundo teórico, filosófico, social deles? Eu tenho um recado claro para bispos, religiosos, freis, freiras, sacerdotes, quem quer que seja. Nós não vamos parar. Com o tempo de internet, aqui ó, de celular, nós estamos em todos os lugares, nós estamos filmando vocês, nós estamos gravando e nós não vamos nos calar. Sabe por quê? Porque parece que tem muita gente que não ouve o juízo divino, que não teme o juízo divino, teme mais o juízo da opinião pública, pois então que vivam sobre o juízo da opinião pública, que é o que essa gente merece. Então, o lema da próxima campanha da Fraternidade é o lema que você encontra em todos os elevadores. Sorria, você está sendo filmado. Pessoal, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e compartilhe.